Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Proibir as redes sociais não resolve o problema, mas ajuda. España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas. Espanha quer os menores de 16 anos fora do faroeste digital das redes sociais, como diz o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que acabámos de ouvir há pouco. Espanha quer introduzir mecanismos de verificação de idade que realmente funcionem, tal como pretendem também França e Portugal. Por cá, o PSD quer travar o uso livre de redes sociais e de outras plataformas por menores de 16 anos que ficam condicionados ao consentimento dos pais. Caso a proposta avance, os adolescentes podem continuar no TikTok e no Instagram, por exemplo, entre os 13 e os 16, se os pais o autorizarem. E a utilização autónoma só será possível a partir dos 16 anos. A Austrália foi o primeiro país a definir esta como a idade mínima de acesso às redes. Um estudo divulgado meses antes referia que 7 em cada 10 crianças e jovens utilizadores haviam sido expostos a conteúdo prejudicial, incluindo material misógino e violento. As crianças mais novas devem ser proibidas de aceder a redes sociais e de utilizar telemóveis nas escolas. Laura Sanches, psicóloga clínica, autora de vários artigos sobre o tema no Público e autora igualmente de livros sobre parentalidade, é a convidada deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Laura Sanches, obrigado por ter vindo a este P24 para falar de um tema sobre o qual tem escrito no Público: o excesso de utilização de ecrãs e de telemóveis por parte de crianças e jovens em Portugal. As crianças mais novas devem ser proibidas de aceder a redes sociais e de utilizar telemóveis nas escolas? E porquê? Sim, eu concordo com a proibição. É assim, aliás, um dos textos que eu escrevi dizia precisamente que a proibição de facto não resolve o problema, é verdade, não é? Nós sabemos, exatamente, mas ajuda, exatamente. Nós sabemos que as crianças continuam a consumir até substâncias que são proibidas, não é? Obviamente que ninguém tem ingenuidade de dizer que isso vai resolver completamente as questões. Mas quando nós proibimos algo, também estamos a dar um sinal claro à sociedade de que aquilo é nocivo, é prejudicial ao desenvolvimento das crianças. E, portanto, sim, eu concordo com a proibição das redes sociais, sendo que aquilo que até está em proposta, parece-me a mim, é que os pais, se os pais aceitarem, e isso é exatamente o que acontece também com outras coisas, que com consentimento expresso dos pais, eventualmente a criança poderá ter acesso mais cedo. Portanto, eu acho que é importante realmente que os pais tenham algum poder, digamos assim, não é? E, de facto, a decisão principal tem que vir dos pais, não é? O Estado não se pode sobrepor a esse poder e esse dever das famílias educarem, mas ao mesmo tempo o Estado sinaliza também claramente aquilo que é indicado, aquilo que é adequado, aquilo que não é adequado, e no fundo eu vejo esta legislação mais nesse sentido de nós nos consciencializarmos enquanto sociedade de que realmente antes dos 16 anos, regra geral, poderão existir exceções, sim, mas antes dos 16 anos, regra geral, as crianças ou os jovens, neste caso, não estão preparados para lidar com as redes sociais, com terem um telemóvel no bolso o tempo todo, e, portanto, isso é prejudicial ao seu desenvolvimento, sim. Eu escrevi no Público que a presença de ecrãs nos primeiros 2 anos de vida se relaciona com atrasos na linguagem. Portanto, existem evidências científicas seguras, sólidas, dos malefícios no desenvolvimento das crianças? É assim, nas ciências sociais as evidências são sempre questionáveis, não é? Obviamente, aquela coisa de eu acredito na ciência, eu também acho que a ciência nos traz muitos benefícios, mas nós podemos sempre pôr em causa os estudos e sabemos que a ciência também é feita de questionamento, claro. Agora, sim, existem muitos estudos que já demonstram claramente que o excesso de ecrãs, claro que não é a criança estar exposta a um ecrã 5, 10 minutos, mas o excesso de ecrãs nos primeiros anos de vida realmente provoca um atraso na linguagem, e isto percebe-se muito facilmente. Porquê? Porque as crianças desenvolvem a linguagem um bocadinho por imitação, através da relação. As crianças aprendem a falar quando nós falamos com elas, basicamente. Nós sabemos que as crianças que têm pais que falam mais com elas, que lhes leem histórias, são crianças que têm um vocabulário muito mais rico.
E os ecrãs inibem isto, principalmente se nós tivermos em conta que a esmagadora maioria dos conteúdos desenvolvidos ou dirigidos às crianças mais pequenas, ainda por cima, são conteúdos não verbais. Mas mesmo que fossem verbais, o estímulo da relação é muito importante para as crianças aprenderem a falar, aprenderem qualquer outra coisa, na verdade. Há pouco disse que os pais devem ser envolvidos nesta discussão e aparentemente concorda com o princípio de que os pais podem autorizar o acesso mesmo fora do limite que vier a ser estabelecido por lei, mas a escola e os pais estão capacitados para ajudar a melhorar a literacia digital de crianças e jovens, para que não façam, por exemplo, um consumo passivo das redes sociais, partindo do princípio de que as redes sociais podem ser um dos ingredientes que temos nos telefones mais nocivos. Sim, exatamente. Eu acho que ainda há muita, se calhar, ingenuidade à volta disso, digamos assim. Ainda não estamos assim tão conscientes. Daí que eu acho que a proibição realmente tem a sua função e tem o seu papel neste momento específico do tempo em que estamos, porque de facto acho que ainda não há uma consciência assim tão grande dos adultos em geral do quanto isto pode prejudicar realmente o desenvolvimento, o amadurecimento das crianças e dos jovens, sim. Portanto, eu acho que sim, que as famílias continuam a precisar de ter o poder de decisão maior, não é? Cada família conhece realmente o jovem que tem em casa e sabe da sua maturidade e, de facto, o amadurecimento não é uma coisa de calendário. Há miúdos que muito cedo são muito maduros e outros que muito tarde continuam bastante imaturos. Portanto, sim, cada família precisa de conhecer e de decidir em função disso. Mas também é verdade que neste momento realmente eu acho que isto tudo ainda é uma coisa muito nova, muito recente. Ainda estamos todos a aprender a lidar com ela. E, de facto, eu acho que ainda há muito desconhecimento à volta do quão prejudicial pode ser, sim. Por outro lado, esta grande transformação pode ser contraproducente. Proibir nem sempre tem o objetivo pretendido. Este público-alvo, chamemos-lhe assim, também não deveria ser chamado a falar sobre o seu próprio consumo, porque não haja dúvidas, esse público é muito mais nativo e literato nestas questões do que qualquer dos progenitores. Sim, eu sou sempre a favor de ouvir os jovens, os adolescentes, sim. Eles precisam de se sentir ouvidos, claro, precisam de sentir que os adultos também se importam com a opinião deles. Sendo que, em Portugal, por acaso, eu não sei se tem havido muita investigação nesse sentido. Nos Estados Unidos já há alguma investigação que mostra que uma boa parte dos jovens, se soubesse que ninguém ia ter acesso, ficaria aliviado e até agradeceria. Ou seja, na maior parte dos casos, eles não querem ser o único que não tem. Mas se souberem que mais ninguém vai ter, em muitos casos, isso para eles seria uma coisa positiva e seria uma coisa boa. Aqui o problema, muitas vezes, na adolescência é esse, não é? É o medo de serem o único que fica de fora. Agora sim, eu sou muito a favor realmente de ouvir os jovens, mas não acho que lhes possamos dar o poder de decidir, não é? Porque, por alguma razão, nós somos mais maduros. E é verdade que, lá está, a proibição só por si, sem mais nada, não vai resolver, mas, enfim, tal como nós também sabemos que nas outras substâncias continua a haver um consumo, mesmo que sejam proibidas. Estou a falar claro de álcool e drogas? Por exemplo, sim, exatamente. Nós também proibimos o acesso a casinos, por exemplo, aí. É mais difícil, não é? Mas há muito jogo online e, portanto, os miúdos realmente encontram formas de contornar as proibições. Claro que sim, às vezes até com a colaboração de muitos adultos, não é? Isso só por si não vai resolver, mas lá está, sinaliza e faz com que os adultos também tomem consciência de que precisam de assumir essa responsabilidade de manter os jovens seguros e de os ajudar a lidar com coisas que a maturidade deles se calhar ainda não lhes permite tomarem as melhores decisões em relação a isso. Laura, num dos outros textos que escreveu no Público, o título era As escolas não estão seguras com telemóveis. Sim. Porquê? Porque os telemóveis dão-nos acesso a muitas coisas a que nós preferíamos que os miúdos não tivessem acesso. Nós sabemos que hoje em dia, por exemplo, a idade média para contatar com pornografia online são 11 anos. 11 anos é muito cedo realmente para uma criança ser exposta a determinados conteúdos.
A mim, nas consultas, uma coisa que me preocupa é que chegam cada vez mais casos de crianças mais novas que reproduzem às vezes determinados comportamentos sexuais e que os pais chegam à conclusão que elas de facto foram expostas a coisas ou às vezes tiveram irmãos que foram expostos e quiseram reproduzir com elas. E isto, de facto, é muito prejudicial para o seu desenvolvimento, não é? Mas não é só isso. Há muita violência, há muitos conteúdos realmente... extremistas, misóginos, racistas. Também, que podem realmente alterar a forma das crianças. Há muita polarização, não é? Na internet, no fundo, nós vemos os extremos. As pessoas moderadas são aquelas que menos intervêm nas redes sociais, na verdade. Quem quer ir lá comentar ativamente, estar sempre a publicar coisas, a maior parte das vezes são as pessoas que têm posições mais extremadas. Isso também dá aos jovens às vezes uma ideia de que o mundo é diferente, não é? Dá a ideia de que há mais violência, ou há mais perigo, ou há mais ameaças, e isso também não é positivo, ou dá a ideia de que há muito mais pessoas a pensarem de uma determinada forma e, portanto, eu também posso pensar dessa forma, não é? Quando, na verdade, se calhar até é uma pequena minoria e sim, alimenta às vezes determinadas coisas que os jovens podem não ter ainda consciência para filtrar por eles. O primeiro-ministro espanhol falou há dias num faroeste digital, não é? Há aqui como que uma dicotomia, embora possa ser uma dicotomia simplista entre socialização naquela idade que é substituída pelo acesso a este faroeste digital, onde existe desde o jogo de consumo, pornografia, até todo esse discurso mais extremista e populista de que está a falar? Sim. De facto é um mundo sem lei, sim. É um mundo onde se encontra de tudo. Desde, por exemplo, uma das coisas que se sabe é que há muitos sites, muitas páginas que fomentam, até no caso das raparigas, a anorexia, por exemplo. Isso é uma coisa bastante estudada e documentada. Até uma pessoa que trabalhava no Facebook, que entretanto escreveu um livro sobre isso, admitiu, por exemplo, que uma das políticas do Facebook era identificar quando as jovens publicavam uma selfie depois a retiravam, percebiam que havia ali qualquer coisa de insatisfação com a sua imagem corporal e, portanto, essas jovens eram bombardeadas a seguir com anúncios de cosmética, de estética, de coisas relacionadas. O algoritmo introduzia isso imediatamente, portanto, há essa manipulação. E depois, sim, há todo um mundo de coisas mesmo ilegais. O maior site de pornografia online, por exemplo, há uns tempos foi obrigado a retirar uma série de vídeos que eram vídeos de conteúdo ilegal, de violações, de agressões, de, enfim, sei lá, pedofilia, porque qualquer pessoa poderia carregar vídeos para lá e isto é assustador, não é? Nós imaginarmos que uma criança de repente tem acesso a este tipo de coisas e que cresce de alguma forma a acreditar que aquilo poderá ser normal, que aquilo poderá ser aceito em alguma parte do mundo, é uma grande deformação, digamos, dos valores que nós queremos passar, não é? Portanto, imagino que subscreva todas estas tentativas e intenções de governos, sobretudo nos países ocidentais, de regular o funcionamento destas redes sociais. Em teoria, sim. Na prática, começo a deparar-me com uma outra preocupação, no fundo, que é como é que isto vai ser implementado e que consequências é que isso vai trazer para todos nós enquanto sociedade. Porque se o caminho para implementar estas proibições for, por exemplo, da identidade digital, que é uma coisa que já tem vindo a ser falada, isso traz-me outro tipo de preocupações e é uma porta que me preocupa um bocadinho ver abrir, enfim, por outros motivos que não têm propriamente a ver com isto, não é? Portanto, sim, na teoria, na prática começo a questionar-me, para ser muito honesta. A proibição, além de mais, levanta uma série de dúvidas. Uma delas é como é que eu posso identificar no recreio de uma escola alguém com menos de 16 ou com mais de 16 anos, alguém com autorização paternal para usar e outra que não. Isto também levanta aqui algumas dúvidas de aplicação e exige um polícia em cada escola?
Exatamente, por isso eu acho que nas escolas o mais fácil é mesmo decidir que os telemóveis não entram, assim como os cigarros não entram, assim como o álcool não entra, acabou, é um objeto que não faz parte da escola, não tem que estar na escola, e constato com muita consternação e preocupação e frustração que há muitos professores que ainda pedem, principalmente a partir de uma certa idade. Eu posso dizer que o meu filho, ultimamente, ele não tem smartphone, e não sei porque este ano parece que todos os professores se lembram de inventar coisas que devem ser feitas num telemóvel no meio das aulas. E de facto isso eu acho que é uma das razões pelas quais a proibição faz sentido, para nos mentalizarmos que um telemóvel é só um objeto de distração, não é um objeto de aprendizagem. Isto não é demonizar os ecrãs, nós podemos aprender com ecrãs, mas os ecrãs mais adequados ao estudo será um computador, de preferência um computador, sim, nem tanto um tablet. E os ecrãs servem para distrair, os telemóveis servem para distrair, não servem para aprender. Portanto, se as escolas querem introduzir ecrãs, ok, que procurem dar computadores aos alunos, que procurem fazer com que isso funcione de alguma forma, mas realmente os telemóveis não são um objeto que faça falta dentro da escola. E para não terem que andar os auxiliares ou quem seja, não é, fiscalizar os recreios, é decidir que logo à entrada, há muitas escolas que já por esse mundo fora, que já criaram sistemas de deixar os telemóveis à entrada, à porta da escola, e quando os alunos saem vão lá recuperá-los. Laura Sanches, obrigado por ter vindo a este P24 para nos ajudar a perceber o que está em causa com o uso de telemóveis e redes sociais nas escolas. Obrigada. Termino com esta sugestão. Uma respiração ofegante, uma batida simples, sem ciência e um baixo gorduroso suculento. É assim que começa o texto de Daniel Dias sobre o último disco dos Dry Cleaning, uma das bandas mais interessantes e inovadoras do rock atual. I like to sort, move my things around, color-coding. Em Secret Love, o terceiro disco dos Dry Cleaning, a vocalista Florence Shaw, uma vocalista muito acidental, diga-se, narra o absurdo do cotidiano com um desapego hipnótico. Os Dry Cleaning mantêm aquela precisa e preciosa simbiose entre pós-punk e a declamação desprendida negligé. Ouça e leia mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.